Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um momento que o Senhor nos proporciona. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, maravilhoso. O Senhor nos trouxe aqui. Nós não cremos no acaso, porque o Senhor não pode ser pego de surpresa por conta das nossas ações. A Tua palavra diz que ainda a palavra não nos veio à boca e o Senhor já conhece todas elas. Então isso é sobremaneira tremendo para nós, porque o Senhor é um Deus tremendo. Então nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Então, que a Tua palavra poderosa, ela não volte vazia. O Senhor exaltou o Teu nome e a Tua palavra acima de todas as coisas. É nessa dependência do Senhor, confiando no Espírito Santo, que é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor venha aplicar a Tua palavra em cada coração aqui nessa noite. O Senhor conhece as dificuldades de cada um, o Senhor conhece as vitórias de cada um, e o Senhor não abandona os Teus filhos. Mas nós também sabemos que muitos ainda não o têm como Pai. Na verdade, muitos ainda são criaturas, porque ainda não confessaram Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Então, em nome de Jesus, que se alguém ainda não entregou, não fez essa entrega, essa confissão pública ao Senhor, que o Senhor possa trabalhar na vida do amado ou da amada que está aqui nessa noite. Nós te agradecemos, honramos o Teu nome e estamos prestando culto ao Senhor, orando nesse nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus amados, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Nós vamos ler até o versículo 19. Gênesis 28, a partir do 10 até o 19. Todos têm? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Versículo 18. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E o versículo 19: E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Uma história que muitos conhecem, já leram a respeito dessa visão, desse sonho de Jacó, mas que muitos passam despercebidos em alguns detalhes, que podemos extrair desse texto e viver de maneira que venhamos engrandecer o nome do Senhor. Afinal de contas,
nós temos aqui a personagem Jacó, o próprio Deus, uma situação em que ele sonhou, uma revelação de Deus, mas muitos se esquecem e talvez menosprezem a pedra. Tem o destaque da pedra. Talvez você que já leu, você se concentrou muito nas promessas de Deus que não abandonaria. Você se concentrou muitas vezes no cuidado que Deus tem para com aqueles que são herdeiros da promessa. Mas quem vai notar uma pedra? Não, ele usou uma pedra, ele fez lá um templo, ungiu com azeite, botou a cabeça numa pedra. Mas essa pedra tem uma importância muito grande nessa história. Porque talvez, eu não tenho dúvidas disso, talvez não. Você que está aqui nessa noite, você deve estar passando por alguma situação e você já chegou a pensar que essa situação seria como pedras na sua vida. E por mais que você ande entre essas pedras, parece que elas vão aumentando. E talvez você já chegou e já orou ao Senhor: Senhor, por que tanta pedra no meu caminho? Por que eu tão temente ao Senhor? Por que eu conheço ao Senhor? Conheço porções das Escrituras, mas tem tantas pedras no meu caminho. Por que eu não sou tão abençoado ou abençoada? Eu ouvi alguém dizer uma vez que quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação às coisas. Você já ouviu isso? Quando oramos para que as coisas mudem, muitas vezes nós é que precisamos ser mudados. E talvez você já recebeu esse conselho, eu já recebi esse conselho, um conselho válido, porque nós somos imediatistas e queremos que as coisas mudem, que o Senhor remova as pedras dos nossos caminhos, para que venhamos confiar em Deus plenamente. Mas se tem pedra no caminho, não sabemos fazer bom uso das pedras que Deus, o próprio Deus, coloca em nossos caminhos. E em muitas situações, sabe o que é que fazemos? Tentamos consertar tudo. Remendamos uma situação no trabalho, nas nossas vidas, nos nossos casamentos, no emprego, mas não vão passar de remendos. Muitas vezes precisamos entender, temos que começar de novo. E Jacó, ele estava vivendo um momento difícil na vida dele. Nós não vamos abordar com detalhe até esse ponto aqui, mas só para você entender, ele precisava passar por mudanças. E Deus não abria mão das pedras em seu caminho. Afinal de contas, Jacó era filho da promessa, herdeiro da promessa de Deus. Ele tinha se desentendido com seu irmão Esaú. Esaú furioso queria matá-lo. Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 27, no versículo 42. Então o que é que ele faz? Ele foge. Ele tem uma jornada aí pela frente. E ele não vai para qualquer lugar. Ele é orientado a ir para a casa dos seus parentes. E lá ele vai encontrar uma mulher para ser sua esposa e para recomeçar a sua vida. Nos versículos 1 e 2 aí do capítulo 28, a Bíblia diz assim, capítulo 28, nos versículos 1 e 2: Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Versículo 2, quem pode ler? Levanta-te e vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então aqui tem a ordem do pai. Vai lá, você vai encontrar a mulher da sua vida. Mas lembrando que Jacó estava numa situação de fuga. E ele então vai. Ele parte para a casa dos seus parentes, de acordo com a ordem do seu pai. Vai caminhando, mas ele se cansa. E muitas vezes nós estamos fugindo de alguns problemas
E talvez você já se sentiu assim. No meio da sua fuga, você se sente cansado. Você se sente desanimado, desanimada. Porque você corre e parece que você não consegue se distanciar dos seus problemas. Muitos até continuam insistindo, continuam fugindo, não querem encarar os seus problemas. Jacó, ele correu, ele foi se cansando, ele começou a caminhar, e ele estava preocupado, porque ele estava meio que perdido, e ele precisava descansar, mas ele tinha um problema da perseguição do seu irmão atrás dele. Deus então coloca uma pedra no seu caminho. Está cansado? Precisa deitar? E o que é que ele faz? Ele dorme. Ele deita sobre uma pedra macia de dar dó. Mas ele estava cansado e ele precisava descansar. Então, ele pega aquela pedra no meio do caminho e faz a pedra de travesseiro. Irmãos, é interessante que nessa fuga ele recebe uma bênção. Se você voltar nos versículos 3 e 4, olha que interessante. Versículos 3 e 4, capítulo 28. Olha a bênção que ele recebe do seu pai. Deus Todo-Poderoso te faça o quê? Te abençoe, te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Versículo 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti, a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. É uma bênção do seu pai. Jacó numa situação de fuga, Jacó envolvido a um problema familiar, em meio a uma perseguição, mas ele é abençoado pelo seu pai. Mas lá na frente ele recebe a melhor das bênçãos. É a bênção de Deus, a bênção da promessa de Deus, que nós lemos aqui no versículo 14. O próprio Deus confirma a bênção do seu pai. A tua descendência será como pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tem um diferencial aqui, porque foi o próprio Deus que estava abençoando agora ao filho da promessa. Mas, irmãos, muitas vezes nós estamos como Jacó. Estamos fugindo de problemas e achamos que Deus não pode nos abençoar enquanto fugimos de algum problema. Não que Deus estimule a estar fugindo de problema, com essa bênção que ele recebe do Pai, que ele recebe de Deus. Nós temos então um estímulo aí, eu saio correndo dos meus problemas e Deus vai me abençoar. Você sabe que não é assim que funciona, porque você corre dos seus problemas, você cansa, e quando você olha para o lado não vê a bênção dos seus pais, da sua parentela, olha para o outro e não vê nem a bênção de Deus. Jacó foi abençoado, mas muitas vezes estamos agindo como Jacó, fugindo da família, das dificuldades e necessitados da bênção de Deus. E isso cansa. Talvez você já se cansou, porque as pedras elas começam a aparecer no meio do caminho. E talvez não seja uma pedra, a Bíblia não fala do tamanho dessa pedra que apareceu no caminho de Jacó, mas talvez você precise lidar com pedras que têm tamanhos absurdos. Eu estou falando de uma pedra nesse texto, mas talvez na sua vida são muitas as pedras. E você com suas próprias forças quer tirar essas pedras, quer removê-las, para ver se Deus consegue te abençoar. Mas você precisa entender que é preciso transformar essas pedras para que elas deixem de ser problemas na sua vida e passem a ser bênçãos na sua vida. Tudo vai da forma como você enxerga o Deus que você serve e como você olha para os problemas que você enfrenta durante essa fuga desesperada dos próprios problemas. Primeira coisa que nós podemos aprender com Jacó é que mesmo em tempos difíceis, nós precisamos encontrar tempo para descansar.
Mas não é descansar de qualquer forma, é descansar no Senhor. Em tempos difíceis, as pessoas querem se isolar. As pessoas não querem contato. Eu vou me isolar aqui no meu mundinho, eu vou fechar as portas do meu quarto e eu não quero contato, eu preciso descansar, estou passando por lutas e tribulações, não quero ouvir ninguém, eu preciso descansar, mas estão descansando em si mesmas. Em tempos de dificuldades, precisamos descansar no Senhor. Para mudar a situação, enquanto estamos correndo dos nossos problemas, nós precisamos parar. Você tem que parar no meio do caminho. Se você quer mudar sua direção, você tem que pensar: eu tenho que parar primeiro. Se eu quero mudar de situação, eu tenho que parar. Eu não tenho que continuar correndo e tentar fazer uma mudança. Eu tenho que parar. E aí sim eu vou retornar. Não adianta prosseguir se está dando tudo errado. Você já viu alguém dizer assim: ó, pastor, eu creio que a minha bênção está chegando, e eu tomei uma atitude, mas tem tanta pedra, tem tanta dificuldade, mas eu sei que Deus vai abençoar. E a pessoa não abre mão daquilo, ela insiste, ela vai insistindo, e talvez Deus não tenha nada daquilo que ela espera, porque ela não está descansando no Senhor, está descansando em si mesmo. E ela fica tão cega e tão envolvida, que ela não abre os ouvidos, não abre os olhos do coração, para ouvir a voz de Deus na palavra e dizer: Senhor, será que é isso que o Senhor tem para mim? Não, porque o meu filho tem que ser engenheiro, e eu vou lutar para que ele seja engenheiro. Poxa, se for de Deus para ele ser engenheiro, ele vai ser engenheiro. Que bênção do Senhor. Mas e se não for? Não, mas é de Deus. Não abro mão. As dificuldades são muitas, mas ele estimula, ele está no caminho. E aí nós vimos aí uma geração de filhos frustrados, porque os pais não ouvem os seus filhos. Não quero dizer aqui que os filhos têm razão, não. Mas os pais deveriam ouvir mais os seus filhos, conversar com seus filhos. Eu brinquei lá em casa, falei na força da emoção, disse assim: poxa, a gente tem orado por Marcelinho, tomara que, se Deus não voltar, seja um missionário, seja um pastor. Minha esposa falou: não, a gente tem que orar para Deus fazer a vontade dele. Mas o meu desejo de pai é que ele anuncie o evangelho, que ele esteja nesse trabalho missionário, dá o tempo para o Senhor, numa igreja, fundando igreja, estando na igreja, dando a sua vida pela igreja, pelas ovelhas. Esse é o meu desejo. Mas e o de Deus? Eu tenho que descansar no Senhor, eu tenho que parar a minha carreira, parar de correr dos problemas, dar um tempo, descansar no Senhor. Porque Jacó, ele descansou no meio da tribulação. Imagine como estava a cabeça daquele homem, que não era fácil. Jacó não era flor que se cheirasse. Eu tenho que dizer isso aqui, parece que é de família. Tanto Abraão, Isaac e Jacó, os três cometem erros parecidíssimos. E antes que você diga: tá vendo aí, olha aí, uma espécie de maldição hereditária, porque igual pai, igual avô, não tem essa não. A Bíblia ensina que a alma que pecar, essa morrerá. Mas, estranha coincidência, Jacó tinha os mesmos erros parecidos com o do pai e o do seu avô. Mas no meio de tanta tribulação, esse homem escolhido de Deus, ele para. Ele reconhece que não dava para prosseguir, cansado, frustrado do jeito que estava, mas ele precisava parar um pouco para depois continuar. Ele tinha que recompor suas energias. Você está fugindo dos seus problemas? Está cansado como Jacó? Fique com o dedo aqui e abra sua Bíblia em Mateus 11, 28. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 28 e leia lá. Se você encontrou, pode ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus faz uma seleção aí? O que é que ele diz? Todos. Mas o problema é que muitas vezes você está correndo, está tentando driblar as pedras, fugindo dos problemas, mas não quer descansar em Deus. Você precisa descansar em Jesus, Ele prometeu. Está cansado? Venham a mim. As pessoas não querem ir a Deus. As pessoas querem ir a simpatias, querem ir a pessoas que elas julgam demais espirituais, mas não querem ir a Deus. Aí muitos se desesperam porque estão olhando para suas contas,
suas obrigações mensais, as coisas que desejam comprar, tudo que as pessoas querem que você faça, e você só vai ficar sufocado. Não vai acrescentar 1 hora, 1 segundo ao seu dia. E Jesus sabia que o pior mal dos últimos tempos seria justamente a ansiedade, a preocupação, a depressão. Lá em Mateus 6, eu gosto demais de Mateus 6, porque ali nos ensina a depender do Senhor, nos ensina a buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, nos ensina a confiarmos nele, e as demais coisas seriam acrescentadas. Mas ele começa esse contexto no versículo 25, abra sua Bíblia lá, Mateus 6, 25, dê uma lida, adore ao Senhor lendo. Jesus sabia que todos nós passaríamos por dificuldades, por lutas, por problemas. Mas olha que conselho maravilhoso, versículos 26 e 28. 26 e 28 de Mateus 6. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E quanto aos vestidos, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu gosto como Jesus ensina. O método de ensino de Jesus é tremendo. Ele diz assim, ó, vem cá, tá vendo tudo isso aí? Isso aí já prende a atenção. Já prende a atenção. Vocês estão tão preocupados? Os gentios ficam assim, os incrédulos ficam assim. Será que o vosso Pai não sabe de tudo que vocês precisam? Ele sabe. Descansa nele. Confia nele. Porque se você prosseguir cansado como você está, você não vai conseguir alcançar seu objetivo, mas não vai mesmo. Você tem que parar e descansar, meu irmão e minha irmã. Descansa no Senhor, espera nele. Tire um tempo para refletir. Presente todas as suas ansiedades a Deus em oração. Tem pedras no seu caminho? Está difícil de continuar? Será que Deus está alheio a tudo isso? Ele quer que você descanse nele, como Jacó descansou numa pedra. Só que no meio de toda essa dificuldade, a gente pensa logo, descansar, botar a cabeça numa pedra e dormir. Eu não tenho dificuldade em dormir no chão. Quando morava lá com os meus pais, não gostava de dormir muito na cama não, dormia naquele colchonete fininho, adorava dormir naquele colchonete fininho. Tinha lá em casa, gostava, porque o chão, acho que é por causa do problema na coluna, sempre gostei. Mas botar a cabeça numa pedra, e o que é mais estranho aos nossos entendimentos, sonhar, isso só pode ser brincadeira. Jacó, diante de toda dificuldade, ele sonhou. Teve um sonho daqueles. Não é como aqueles sonhos que muitos têm. Olha, pastor, venha orar aqui comigo porque eu tive uma revelação, um revelamento, uma revela não sei o que lá. E aí você fica até assustado. Eu aconselho algumas pessoas. Hoje mesmo uma jovem chegou para mim, olha, sonhei com determinada pessoa. Eu disse, não conta para ela não, em nome de Jesus. Não conta não, ora por ela. Não, pastor, foi isso que eu fiz, eu orei por ela. Ora por ela. Porque senão você só vai assustar a pessoa. Mas temos uma pessoa aqui que foi assustada com uma revelação que teve de alguém e revelou sobre o seu marido, e ela ficou preocupada, muito preocupada. A gente teve que orar juntos. Mas Jacó não. Jacó, diante dos problemas, uma pedra no meio do caminho, Jacó ele sonha. Versículo 12, Gênesis 28, versículo 12. E é interessante que a Bíblia diz assim, ó, e sonhou. Depois que ele deitou ali, botou a cabeça na pedra, ele sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó sabia, ele viu que aquela pedra seria o primeiro degrau de uma grande,
mas de uma grande aventura na sua vida. Ele sonha, ele vê, e Jesus tem uma aplicação para esse sonho. É um tipo de Cristo, é como se Jesus fosse a escada ligando o homem a Deus. Mas o que Jacó, ele vê aqui, ele entende que era Deus. Enquanto ele dormia, Deus trabalhava. Enquanto ele estava ali com todo o problema, deitado sobre uma pedra, os anjos subiam e desciam. Deus não estava dormindo. As hostes, as miríades celestiais não estavam paradas como ele. Ele precisava descansar, mas Deus não precisa. E ele via aquele movimento de anjos subindo e descendo. Irmãos, esse sonho era a força que ele precisava para inspirar a sua vida dali para frente. Porque a vida que parecia um pesadelo agora estava se transformando em um sonho de Deus. E é muito triste quando a gente vê algumas pessoas que simplesmente abandonam a Deus como se fosse um qualquer. Pessoas deixando seus casamentos porque não aguentam mais. Mas e o compromisso com Deus? E o sonho de Deus? Tem uma música de Ludmila Ferber: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Mas e o sonho de Deus para a família? E o sonho de Deus para o casamento? Jamais vão morrer? As pessoas estão matando os sonhos de Deus. Desistem logo, começam com euforia e autoconfrontação. Vocês vão ver, independente da idade, é muito importante, porque acaba com isso, essa ideia meio fantasiosa a respeito de Deus. A gente começa a enxergar o problema da perspectiva dele, e aprendemos o quanto nós somos miseráveis e imundos, e muitas vezes colocamos a responsabilidade do nosso fracasso na vida do outro. E aí as pessoas dizem assim: mas eu não aguento mais o meu marido, não aguento mais minha esposa, vou terminar. Mas a sua promessa para Deus, até que a morte o separe, está onde? Eu falei aqui, não foi? Do pastor que o casal foi lá se aconselhar com ele, e ele disse assim: olha, então vamos, o casal queria separar, e ele disse: então vamos orar aqui. Pegou na mão do casal, e no meio da oração pediu para que Deus matasse um dos dois. E aí um largou assim a mão do pastor: que é isso, pastor? Rogando praga? Não é até que a morte separe. Não concordo com separação. Estou pedindo para Deus levar um de vocês dois, porque até que a morte separe. Eu não vou aqui compactuar com a separação de vocês. Até que a morte separe, então o Senhor leva os cônjuges, leva, Senhor, tira a vida, leva logo. Aí toma aquele baque, aquele susto, mas é sério. As pessoas estão matando o sonho de Deus. Jacó sonhou. E a gente pode aprender que enquanto a gente sonha, mesmo nas dificuldades, enquanto a gente está descansando, Deus, Ele continua trabalhando por nós. Ele não desiste. Às vezes você vai ficar apavorado, pensando o que fazer, tentando resolver tudo do seu jeito, mas não vai adiantar. Tem que parar, tem que deitar, tem que sonhar. Sonhar em Deus. E o que é interessante, que a gente pode aprender também, além dele ter deitado na pedra como travesseiro, ter sonhado, a gente pode transformar as nossas pedras em altar, em altares de louvor para o nosso Deus. Aquela mesma pedra que para muitos poderia ser um problema, Jacó transformou em travesseiro, descansou, sonhou, mas depois ele levanta e transforma a pedra em um altar para adorar a Deus. Você veio hoje de manhã, você viu pelo menos alguns modelos da igreja que Deus quer, da verdadeira igreja que Deus quer, a igreja que adore verdadeiramente a Deus. Jacó, ele sabia que ele precisava adorar a Deus, e aquele lugar foi marcado por aquela pedra, e ganhou o nome de Betel, casa de Deus. Versículo 17: e temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus,
à porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, versículo 18, levantado cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro. Isso é que a Bíblia ela é tremenda por isso. Ele não pegou outra pedra não, ele pegou aquela pedra que serviu de travesseiro, serviu de consolo, foi útil para que ele sonhasse o sonho de Deus. Aquela mesma pedra, a Bíblia diz que ele erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Muitas pessoas, quando passam por dificuldades, a primeira coisa que faz é deixar de orar. Deixam de orar e dizem assim, eu não consigo mais orar. Quando alguém me liga, quando alguém pede ajuda, pede conselho e diz, pastor, não consigo mais ir na igreja, não consigo orar, não consigo ler minha Bíblia, eu digo logo de cara, não, tem alguma coisa errada aí. Você tem os 2 braços? Tem as mãos? Tenho. Então não venha me dizer que você não consegue orar não, que você não consegue ler sua Bíblia. Tem as 2 pernas? Está dizendo que não consegue ir na igreja? Isso é desculpa pelo seu fracasso, eu não vou aliviar não. Se você dissesse para mim, perdi os 2 braços, não posso abrir a minha Bíblia, outra pessoa abriria para você. Se você chegasse para mim e dissesse, pastor, eu estou desanimado porque descobri uma diabetes, perdi minhas 2 pernas, não vou mais na igreja, a depressão me atacou, a gente manda alguém te buscar lá para você vir para a igreja. Mas não venha para cá com desculpa, dizer que não consegue. Isso é desculpa. E nós somos assim, somos miseráveis e procuramos desculpa para tudo. Irmã Teresa está ali sentada, veio na quarta-feira cheia de dor nas pernas. Parece que essas dores, essas pedras, parece que não vão embora, né, Teco? Mas está ali dando risada. E aí pessoas se lamentam, se esquecem logo. Desculpa para abandonar o Senhor. Deus não quer pessoas assim não. Hoje de manhã nós vimos que Deus busca verdadeiros adoradores. Deus não está buscando qualquer um não. Qualquer um que por qualquer motivo dá uma desculpa para não estar na casa do Senhor. Qualquer um que dá motivo e desculpa para não ler a palavra. Qualquer um que dá motivo para não orar. Deus não está buscando pessoas assim não. Jacó estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado de morte pelo seu irmão. Trapaceou, certo, problema dele, Deus sabe, Deus vai julgar. Estava sendo perseguido, o irmão queria matar ele, mas ele continuou confiando em Deus. Ele adorou ao Senhor. E muitos abandonam. Isso é vergonha. É vergonhoso. Mas é vergonhoso. Não aguento mais, não vou mais para a igreja, não vou. É vergonha. Sinta-se, se algum dia você já pensou assim, ou se você está pensando, sinta-se envergonhado, envergonhada. A pessoa ligou para mim semana passada, acho que eu comentei isso aqui domingo passado. Está amigada, quer separar, mas começou tudo errado. E aí começa a chorar no telefone. Começou tudo errado. E aí tem a coragem, a gente sabe, não menospreza o desespero das pessoas, mas tem a coragem de dizer, pastor, eu não mereço isso. Eu não mereço. E aí a gente tem que ser bíblico, tem que ser amoroso, não pode usar da desculpa e agir como Jesus e sentar ali o porrete espiritual. Tem que ter cuidado, tem que ter moderação. Na hora a gente, com toda a paciência, toda a calma, diz, olha, nós merecemos isso. Porque a vontade que dá é dizer, você merece inferno. Nós merecemos ir para o inferno e você está me dizendo que não merece isso, mas a gente respira. Nós merecemos isso. Nós merecemos essas pedras. Não, pastor, não consigo entender por que eu mereço. Eu sou uma pessoa boa, sempre faço o certo. Certo, você é uma pessoa boa, sempre faz o certo. Você chega aos pés, as suas obras chegam aos pés das obras de Jesus? Não, pastor, não tem comparação, está certo. Bateram no rosto dele, cuspiram na sua cara, puxaram sua barba, deram de cano na sua cabeça, mataram ele. Ele merecia aquilo? Aí a pessoa cai em si. Eu não mereço isso, nós merecemos isso. E temos, é como um louvor que diz aí, passar pela prova dando glória a Deus. Todos nós temos provas, mas temos que dar glória a Deus. Lutas e mais lutas. É uma falta de reconhecimento, é uma falta de ser notado, tudo que deixa a gente para baixo. Irmãos, Deus não tem culpa dos nossos problemas não. Os problemas estão aí
para amadurecermos em Cristo. Ou você se esqueceu de Romanos 8:28? Batemos tanto aqui, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você está tão preocupado com o seu mundinho, com as pedras no seu caminho, que você se esquece que esse problema coopera para o seu bem. Não consegue colocar a cabeça numa pedra. Não vou nem dizer a pedra. Diz que não consegue nem dormir. Tem uma cama acolchoada, bem macia, um travesseiro gostoso. Mas eu não consigo dormir. Está descansando em quem que não consegue dormir? Jacó deitou numa pedra, dormiu e sonhou, e adorou. Você tem a sua casa, ainda que não seja a sua, mas tem uma cama para deitar, ainda que não tenha, tem um chão para deitar, mas reclama dos problemas. Eu acho interessante que um pregador, certa vez, ele disse assim, crente não tem problemas, ele tem motivos para orar mais. Crente não tem problemas, o que ele tem é motivos para orar mais. Quando fazemos dos nossos problemas motivos de oração, os problemas deixam de ser problemas, se transformam em bênçãos, porque vamos ver Deus agir no meio dos problemas. Jacó, ele podia pensar que estava sozinho, que aquele lugar não tinha a bênção de Deus, já tinha recebido a bênção do pai, mas recebe a bênção de Deus naquele lugar. Pensou que nunca mais voltaria ali, mas Deus faz uma promessa para ele, diz que daria toda aquela terra para ele, diz que ele seria abençoado, e aquele lugar difícil na vida de Jacó se transformou em lugar de bênçãos. A pedra não deixou de ser pedra, a noite não deixou de ser noite, o dia não deixou de ser dia, o deserto que ele estava não deixou de ser deserto. Mas ele viu a bênção do Senhor na situação que ele se encontrava. Quero dizer para você nessa noite que não adianta fugir dos seus problemas. No lugar onde você está, Deus pode te abençoar. Deus quer te abençoar. Se tem uma pedra ali, outra acolá, e você tentar fugir dela, vão aparecer outras. Não adianta fugir, porque quando pensamos que tudo já acabou, aí Deus levanta outra pedra para recomeçar o trabalho de santificação em cada um de nós. Aquela pedra na vida de Jacó era um problema aparente para nós, mas virou um travesseiro. Ele descansou em Deus, sonhou e adorou. Quantos travesseiros Deus tem colocado na sua vida? Será que você vai sair hoje à noite achando que as pedras no seu caminho são apenas pedras? Eu espero que a palavra de Deus ela mergulhe profundamente no seu coração e você saia por aquela porta observando os seus problemas e tendo a oportunidade de adorar o Senhor e descansar enquanto passa pela prova. Pai, obrigado, Jesus. Louvado seja o teu maravilhoso nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos tão miseráveis, tão pequenos, e graças ao Senhor que nos fizeste assim. Fico a imaginar quantos de nós, cheios de problemas, Senhor, nos achamos fortes demais, achamos que podemos resolver os nossos problemas, mas se não confiarmos no Senhor, se não descansarmos no Senhor, se tentarmos resolver por nós mesmos, não vamos sair do lugar, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Pode negar a si mesmo. E o Senhor nos mostra que vale a pena, mesmo com tantas dificuldades, tantos problemas, tantas pedras. O Senhor nos ensina que dá para descansar no Senhor, e o que é melhor, não somente descansar, mas receber as tuas bênçãos, Pai. Não quero parecer hipócrita e falar que as bênçãos serão só em uma área, mas são todas elas, porque a Bíblia ensina
que quando nós confiamos no Senhor, quando nós buscamos fazer a Tua vontade, quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, a Tua palavra diz que seremos abençoados em tudo que viemos a fazer. Nos ensina, Senhor, pesa a mão mesmo sobre nós, sobre o Teu povo, para que o Teu povo possa receber uma sacudida e aprender mais do Senhor, que mesmo em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, nós precisamos olhar para o Senhor. Nos ensina e nos mostra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos faz sentir vergonha de nós mesmos, quando a situação aperta, quando o problema surge, e nós tiramos os olhos do Senhor, e nós queremos culpar nosso vizinho, culpar nosso marido, nossa esposa, nosso trabalho. Nos faz, Senhor, sentir envergonhados de nós mesmos, porque não há motivo, não há pedra tão grande que não venha a ser transformada em bênção nas nossas vidas. Nós que cremos no nome de Jesus, mas como somos miseráveis, como lamentamos de tudo, Senhor, como se o Senhor não estivesse no controle. Nos ensina a depender mais do Senhor. Nos mostra, Senhor, que precisamos de Ti, ó Pai. E nos faz a chegar mais perto do Senhor, a descansar no Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor não pensa como pensamos, mas nos ensina a ter a mente de Cristo. E na nossa concepção humana, a gente pode observar que trabalho, Senhor, nós damos ao Senhor. Que trabalho nós temos dado ao Senhor. Mas que bom que o Senhor não desiste de nós. Obrigado por confortar os nossos corações. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos e Te pedimos, Senhor, traz um conforto especial para aqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão passando por muitas dificuldades, Senhor, seja no trabalho, seja no seu lar. Mostra dia após dia que só o Senhor é Deus. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Convido o nosso irmão Ícaro, estará ministrando esse louvor. E após o louvor, ainda tenho mais uma palavrinha. Permaneça no templo, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia. Amém. Os amados podem sentar? Lembrando que nós temos nosso culto de oração aqui todas as quartas-feiras, às 19h30. Toda a igreja, você está convidado a participar conosco, a adorar a Deus conosco nas quartas-feiras. Aos sábados, nós temos normalmente aqui o culto dos jovens, às 18h30. E também, a cada 15 dias, encontro com os homens da sociedade masculina. Nossos cultos, domingo pela manhã, às 9h. E também nós temos escola bíblica a partir das 9 da manhã e às 18 horas. Você é o nosso convidado. Deus continue abençoando e fortalecendo sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Após as vossas orações silenciosas, nós estamos findando aqui os nossos trabalhos. Deus abençoe.